O noivo ladrão. Era uma vez um moleiro que tinha uma bela filha, e quando ela cresceu, quis vê-la bem casada e bem na vida. Pensou, se aparecer um bom pretendente a pedir a mão dela em casamento, dar-lhe-ei. Pouco tempo depois apareceu um pretendente que aparentava ser muito rico e como o moleiro não tinha nada a apontar, prometeu-lhe a mão da filha. Mas a filha não gostava do pretendente, como cabia a uma noiva gostar do noivo, nem confiava nele. Sempre que o via ou nele pensava, sentia uma espécie de terror no coração. Uma vez ele disse-lhe: És a minha noiva e ainda não me visitaste uma única vez. A jovem respondeu-lhe: Não sei onde fica a vossa casa. O noivo disse: A minha casa fica na floresta escura. Ela tentou arranjar desculpas e disse que não sabia o caminho. Respondeu-lhe o noivo: No próximo domingo tens de ir lá ter comigo, que já convidei visitas. Vou espalhar cinzas para conseguires encontrar o caminho através da floresta. Quando chegou o domingo e a jovem teve de partir, ficou cheia de medo. Nem ela própria sabia de quê, e para sinalizar o caminho, encheu os bolsos com ervilhas e lentilhas. Havia cinzas espalhadas à entrada da floresta e ela seguiu-as, atirando a cada passo um par de ervilhas para o chão. Andou quase o dia inteiro até chegar ao coração da floresta, onde ela era mais escura e havia uma única casa que não lhe agradou por ter um aspecto tão sombrio e sinistro. Entrou, mas não estava ninguém e reinava silêncio absoluto. De repente ouviu-se uma voz. Volta para trás, noiva prometida, esta casa, assassinos da guarida. A jovem ergueu o olhar e viu que a voz vinha de um pássaro empoleirado numa gaiola pendurada na parede. O pássaro tornou a repetir. Volta para trás, noiva prometida, esta casa, assassinos da guarida. A bonita noiva andou de uma sala para a outra e pela casa toda, mas os quartos estavam todos vazios e não se via viva alma. Por fim, desceu também até à cave, onde estava sentada uma mulher velha como a serpente que abandonava a cabeça. Não me sabeis dizer, disse a jovem, se o meu noivo mora aqui? Ai, pobre filha, respondeu a velha, onde vieste tu parar? Estás num covil de assassinos. Julgas que és uma noiva prestes a celebrar casamento, mas irás casar com a morte. Estás a ver? Fui obrigada a pôr ao lume uma grande chaleira com água, e quando eles te tiverem em seu poder, irão cortar-te aos pedaços sem dó nem piedade, e cozinhar-te-ão e comer-te-ão, pois eles comem gente. Se não se apiedar de ti e te salvar, estás perdida. A velha pô-la atrás de uma grande pipa, onde ficava escondida. Agora caladinha que nem um rato, disse. Não te mexas, nem te movas, senão estás feita. Vamos fugir à noite, enquanto os ladrões estão a dormir. Há muito que eu aguardava uma oportunidade. Logo a seguir, a quadrilha malvada chegou a casa. Os homens arrastaram uma outra jovem. Estavam bêbados e não prestavam atenção aos gritos e lamentos dela. Deram-lhe vinho, 3 copos cheios, um de branco, outro de tinto e outro de amarelo, e o coração dela rebentou. Depois rasgaram-lhe a roupa fina, colocaram-na em cima de uma mesa, cortaram o seu belo corpo em pedaços e temperaram-na com sal. A pobre noiva, atrás da pipa, temia ao perceber a sorte que os ladrões lhe tinham reservado. Um deles reparou num anel de ouro no dedo mindinho da assassinada. Como era difícil arrancá-lo do dedo, o ladrão pegou no machado e cortou-lhe o dedo. Mas o dedo saltou, voou para lá da pipa e foi parar ao regaço da noiva. O ladrão pegou numa vela e pôs-se à procura, mas não conseguia encontrar o dedo. Disse então o outro: Já procuraste atrás da pipa grande? Mas a velha exclamou: Vamos comer, mas
e deixar a busca para amanhã. O dedo não foge. Os ladrões responderam: a velha tem razão. Deixaram-se disso e começaram a comer. A velha deitou um soporífero no vinho deles, e daí a pouco eles estavam todos deitados na cave, dormindo e ressonando. Ao ouvi-lo, a noiva saiu do esconderijo e teve de passar por cima dos homens que dormiam deitados no chão em fila, cheia de medo de acordar algum. Mas Deus ajudou-a e ela conseguiu. A velha subiu com ela as escadas, abriu a porta e as duas desataram a fugir o mais depressa que sabiam. O vento levara as cinzas espalhadas, mas as ervilhas e as lentilhas haviam germinado e crescido e mostravam o caminho ao luar. Caminharam a noite toda até que de manhã chegaram a um moinho. Nessa altura, a jovem contou ao pai todo o sucedido. Chegado o dia do casamento, o noivo apareceu. O moleiro convidara todos os parentes e conhecidos à mesa, pediu-se a cada um deles que contasse alguma coisa. A noiva estava sentada em silêncio e não dizia nada. O noivo disse então à noiva: então, meu coração, não sabes nada? Conta-nos alguma coisa. Ela respondeu: então vou contar o meu sonho. Ia sozinha por uma floresta e cheguei por fim a uma casa onde não havia viva alma, mas um pássaro que estava dentro de uma gaiola na parede disse-me: volta para trás, noiva prometida, esta casa assassinos dá guarida. E tornou a dizê-lo: meu tesouro, isto foi só um sonho. Então percorri todas as salas e todas estavam vazias, e era tão sinistro lá dentro. Acabei por descer à cave onde havia uma mulher velha como a serpente que abanava a cabeça. Perguntei-lhe: meu noivo mora nesta casa? Ela respondeu: ai, pobre filha, vieste parar a um covil de assassinos. Teu noivo mora aqui, mas quer cortar-te aos pedaços e matar-te e depois cozinhar-te e comer-te. Meu tesouro, isto foi só um sonho. Mas a velha mulher escondeu-me atrás de uma grande pipa e mal eu me esconder, os ladrões chegaram a casa arrastando uma moça a quem deram a beber 3 tipos de vinho, branco, vermelho e amarelo. O coração dela rebentou. Meu querido, isto foi só um sonho. Depois despiram-lhe a roupa fina, cortaram-lhe o belo corpo em pedaços e temperaram-na com sal. Meu tesouro, isto foi só um sonho. E um dos ladrões viu que ainda havia um anel no seu dedo mindinho, e como era difícil arrancá-lo, pegou no machado e cortou-o. Mas o dedo saltou para trás da pipa grande e foi parar ao meu regaço. E eis o dedo com o anel. Com estas palavras tirou-o e exibiu-o a todos os presentes. O ladrão, que ao escutar a história ficara branco como o cal, levantou-se e fez menção de fugir, mas os convidados detiveram-no e entregaram-no à justiça, e assim com a quadrilha inteira foi executado pelas suas ações malvadas.